Estamos no ar aqui em mais um episódio do LPcast, hein, Bruno Paris? Show de bola, mais um episódio juntos aqui no LPcast. É isso aí, ó. E já adiantando vocês que nós estamos em várias redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também estamos na página do Facebook, Instagram, TikTok e também no Spotify, para quem quiser ouvindo ali, dirigindo o carro viajando. YouTube Music também já dá para acessar. É verdade, é verdade. É isso aí, ó. E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, que eu chamo de parceiros, na verdade, né? Lanchonete Senhorita Delícia, Bruno. Olha, quem conhece a Senhorita Delícia sabe muito bem como os lanches são muito bem montados, as porções caprichadas, ingredientes muito bem selecionados e o atendimento que faz toda a diferença. É aquele tipo de lugar que a gente conquista, né? Que vai uma vez, não conquista e vira a opção garantida. É isso aí, ó. E para quem quiser conhecer a Senhorita Delícia, fica na rua Guilherme Marconi, número 108, no centro de Laranjal Paulista. Exato. O funcionamento é de terça a domingo, das 18 horas à meia-noite. Às vezes passa um pouquinho. E lembrando que as segundas-feiras não abre. Exatamente. Também eles têm atendimento pelo delivery, entrega em Laranjal Paulista, em Jumirim e no distrito de Maristela. Só chamar no WhatsApp DDD 15 99853 3955. É isso aí, ó. E tá passando na tela agora o Instagram, @SRTADelícia_, para acompanhar novidades, cardápio e promoções. Nosso agradecimento, então, à lanchonete Senhorita Delícia. E antes da gente seguir com o episódio, vale destacar novamente essas canecas personalizadas aqui, ó, do LPcast, produzidas pela Malu Papelaria e Presentes. Já é a segunda gravação, né, com elas aqui na mesa e continuam chamando a atenção pela qualidade e pelo capricho no acabamento, Bruno. Com certeza, isso mostra todo o cuidado do trabalho que eles fazem. A personalização é muito bem feita, materiais de qualidade e um resultado profissional. É ideal para quem quer presentear, divulgar a marca ou produzir algo exclusivo. É isso aí, ó. E além das personalizações, a Malu Papelaria e Presentes oferece serviços de xerox preto e colorido, impressões, plastificação e encardenação também, atendendo estudantes, profissionais e empresas com praticidade no dia a dia. Perfeito. O espaço lá da Malu Papelaria e Presentes também conta com material escolar e diversas opções de presentes, reunido tudo em um só lugar, com atendimento muito atencioso. Para quem quiser conhecer a Malu Papelaria e Presentes, fica na rua Ordelli, número 16, no centro de Laranjal Paulista. Também dá para falar direto pelo WhatsApp no 15 99637 6313 e acompanhar as novidades pelo Instagram, @malupapelaria_presentes. Fica aqui o nosso agradecimento pela parceria e por fazer parte aí de mais um episódio do LPcast. Valeu, Malu! Bom, vamos iniciar o nosso episódio de hoje, episódio especial, porque hoje é quarta-feira de cinzas, né, Bruno? Quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro. E ninguém melhor para falar do que o Padre Átila. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Bruno. Uma alegria estar com vocês aqui no LPcast. Muito obrigado. Muito bem. Hoje, quarta-feira de cinzas, eu já gostaria que o senhor explicasse o dia de hoje, né? Porque marca o início da quaresma, né? Perfeito. Então, assim, nós celebramos a quarta-feira de cinzas justamente com esse símbolo penitencial. As cinzas que nos remete justamente à nossa condição última e primária. Primária porque se a gente pega a base de Gênesis, capítulo 2, Deus fez o homem a partir do pó da terra. Então, tu és pó e ao pó hás de voltar. E também a nossa condição última enquanto corpo. Voltaremos ao pó. Esse corpo que temos, ele deixará um dia de existir. Então, as cinzas nos lembram isso. Olha, lembra que você vem do pó, volta ao pó e você precisa fazer com que a tua vida valha a pena. E a vida só vale a pena quando a gente coloca em prática a vontade de Deus. Por isso, nós iniciamos o tempo da quaresma, um tempo de intensificar a nossa vida no querer de Deus, lembrando da nossa condição primária e última. Somos pó. E sem Deus, não somos nada. E o símbolo ali da imposição das cinzas, né? Como que é feito? A gente vê em alguns lugares, as pessoas colocam na cabeça, na testa. Então, esse modo de colocar as cinzas, digamos, distribuir as cinzas, ele é bastante variado. Ele pode ser feito, como em alguns lugares, uma espécie de mistura de água benta com as cinzas e uma cruz na testa, e assim fica o sinal bem feitinho na testa da cruz. Mas, tradicionalmente, costumeiramente, a igreja coloca sobre a cabeça. Então, não é nem na testa, como cruz, mas sim sobre a cabeça, para nos lembrar dessa nossa condição. Perfeito. Muito bem. E a quaresma, ela dura 40 dias. Exato. Por que esses 40 dias? Bom, então vamos lá.
a definição da quaresma, historicamente falando, Nós nós temos assim como definição histórica a base no concílio de Nicéia. Então nós precisamos voltar aqui até o ano 325, século IV, quando nós temos o primeiro relato sobre a quaresma na vida da igreja. Não que a quaresma tenha começado aí, mas o primeiro relato histórico, o primeiro relato registrado sobre a quaresma está ali no concílio de Nicéia, no ano 325. E ela é chamada de quadragésima, ou quarentena. São esses 40 dias de preparação para a Páscoa. Então ela tem essa finalidade: preparar o cristão, preparar o católico para celebrar a maior festa da sua fé, que é a Páscoa. E por que 40? Aí a gente lembra principalmente dos 40 dias que nosso Senhor Jesus Cristo passou no deserto, em oração, jejum e vencendo o mal. Ele foi tentado pelo diabo e ali ele vence o mal. Então, a quaresma é justamente esse tempo em que nós nos unimos ao mistério de Cristo para intensificar a nossa oração, ou seja, a nossa comunhão com Deus, para intensificar o nosso autocontrole, o nosso jejum, e fazer sempre não o que nós queremos, mas o que Deus quer, e, por fim, para vencer o mal. Vencer tudo aquilo que nos arrasta para longe do coração de Deus. A quaresma, ou a quadragésima, ou a quarentena, tem esse significado histórico, né? Começa ali a ser registrado no ano 325, mas ele é bem anterior a isso, e o significado dos 40 dias, seguindo Jesus, que viveu dessa forma os 40 dias do deserto. Quando nesse concílio foi proposto isso, o sentido era justamente a preparação, então, para a Páscoa. Isso. A quaresma, ela existe desde o início do cristianismo. Desde o início da Igreja Católica, do catolicismo, a quaresma já existe. Mas ela era mais vivida, olha que interessante, pelos que receberiam o batismo. Então era um tempo de preparação para o batismo. Tempo de deserto, tempo de silêncio, tempo de oração, tempo de penitência, e um tempo para ouvir mais a palavra de Deus, tempo de catequese. Então, os cristãos que se preparavam para o batismo, principalmente os mais adultos, obviamente, eles intensificavam por 40 dias essa preparação. E a igreja percebeu, não, peraí, isso é muito bom, não só para eles, é muito bom para todos. Então, vamos propor um tempo de preparação. Aí, esse tempo é proposto não só para os que seriam batizados, receberiam sacramentos da iniciação cristã, mas sim para todos os fiéis. A quaresma, então, ela tem esse registro histórico do ano 325, como chamado o tempo da quarentena ou a quadragésima, porém, há indícios históricos de que ela tenha começado já nos primeiros, digamos, anos do cristianismo, nos primeiros anos do catolicismo. Perfeito. E nesse tempo, então, a igreja, ela propõe a oração, o jejum e a caridade, né? Isso, são esses 3 pontos básicos. A oração, porque a oração é o que nos liga a Deus. Então, pela oração, a gente, como nos ensina Santa Teresinha, nós pegamos o nosso coração, elevamos até a presença de Deus e perguntamos para Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Então, oração, muito mais do que ficar pedindo para Deus fazer algo por nós, também pode, é justamente o contrário. É se colocar diante de Deus e perguntar o que o Senhor quer que eu faça, qual é a tua vontade para mim. Isso é uma oração. E é o tempo de intensificar, porque nós nos unimos mais a Deus, e quanto mais unidos estamos a Deus, mais amamos o próximo. Então, aí a oração, ela se torna não só uma questão devocional, mas uma questão prática, concreta, atual. Ela se torna vida. Depois, então, a oração nos liga a Deus, nos faz mais fiéis à vontade de Deus, e esse amor a Deus nos faz amar o próximo, porque é isso que Deus nos pede. Sim. O segundo ponto, que é o jejum, ou a penitência, é para que a gente coloque freios. A gente está muito acostumado a fazer o que quer. Até uma ideia estranha que a gente ouve por aí é o seguinte: sou livre quando faço o que quero. E a gente sabe que não é isso. Quantas vezes nós fizemos o que nós queríamos e demos com a cara no muro, erramos. E às vezes até nos escravizamos porque fizemos o que nós queríamos. Então, fazer o que quer não é sinal de liberdade. Às vezes é um sinal muito claro de escravidão do próprio querer. Eu sou escravo das minhas vontades. Eu não consigo controlar nem as minhas vontades. Então, o jejum e a penitência servem justamente para que a gente coloque freios na nossa vontade e entenda: nossa, a minha vontade pode ser até boa, mas a de Deus é melhor. Então, eu freio as minhas vontades, principalmente as vontades más,
para que assim prevaleça, sobressaia a vontade de Deus. E por fim, a caridade. Então, se eu estou em comunhão com Deus, se eu freio o meu querer, eu aprendo a amar melhor. E isso desemboca na caridade, na atenção ao próximo, na misericórdia. Eu começo a olhar para o outro não como um rival ou um adversário, mas eu começo a olhar para o outro como meu irmão, que comigo precisa chegar no céu. Então eu não vou competir com ele, mas eu vou estender a minha mão e falar, vamos juntos. Nós somos falhos, pecadores limitados, e a nossa meta é uma só. Vamos juntos porque o céu nos espera. Então esse é o contexto dos 3 pontos. A oração, jejum, penitência e caridade. Como que a gente pode, que exercício que a gente pode estar realizando para poder viver a quaresma realmente em jejum, em oração, em caridade? A gente, por ser muito falho, às vezes a gente nem no dia a dia normal consegue fazer tudo isso. E dá mais no tempo de quaresma, a gente procura, né, se especializar um pouco mais nisso, se aprofundar, e às vezes acaba não conseguindo também, né? Perfeito. A gente precisa aqui, Bruno, sempre tomar um certo cuidado, porque de fato a gente tenta no dia a dia, ao longo do ano, na nossa vida, se programar para muita coisa. E a gente acaba não conseguindo fazer tanta coisa assim. Um exemplo bem simples, né? Quantas propostas nós fizemos de início de ano para esse ano novo que começou e o que nós colocamos em prática até agora, né? Talvez pouquíssima coisa. Ainda está em tempo, né? Vamos falar assim. Mas a quaresma serve justamente para isso, para intensificar. É um tempo em que a gente vai intensificar essas práticas para que elas, se Deus quiser, com também o nosso esforço, para que elas se tornem um hábito. Então a gente usa o tempo da quaresma, um tempo propício, para intensificar essas práticas a fim de que elas se tornem um hábito na nossa vida. Agora, assim, o que fazer? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas fazem penitência, fazem jejum de pecado. Esse tempo da quaresma eu não vou falar mal de ninguém. Mas você não tem que falar mal de ninguém a vida inteira. Não é só no tempo da quaresma. Não, nesse tempo da quaresma eu não vou fazer tal coisa, eu não vou agir dessa forma. Sim, mas se é um pecado você não deve fazer e nem deve agir. Então não é só uma questão para o tempo da quaresma. No tempo da quaresma a gente para aquilo que de fato às vezes nos domina. Por exemplo, a questão alimentar, falar de mim. Né? Eu tenho, desde moleque, sempre tive muita dificuldade com a questão de alimento. Eu sempre gostei de comer e comer bem. Então o tempo da quaresma tem que servir para que eu pondere, para que eu administre melhor isso na minha vida, para que eu não seja submetido à minha vontade e assim não tenha uma qualidade de vida em oração, uma qualidade de vida em serviço, uma qualidade de vida em digamos, disponibilidade a Deus e ao próximo. Então, eu vou verificando aquilo que não está tão bem na minha vida para que assim eu regule da melhor forma possível. Perfeito. Então, a penitência ela deve ser feita de acordo com a realidade de cada um. E também outro ponto cuidadoso, não adianta a gente fazer uma penitência quaresmal, né? Vou ficar o tempo da quaresma sem tomar uma cervejinha. Aí chega na Páscoa, falta beber o bar, né? Então, não é assim, eu vou ficar o tempo da quaresma sem comer chocolate. Chega na Páscoa, só não come o mercado porque não, né? Sim. Então, não é bem assim. Não é para depois desaguar é para poder ter esse controle e depois vou usar um termo bem bonitinho, com parcimônia, né, com delicadeza, com cautela, com saber lidar com essas coisas. Saber lidar com essas coisas. Perfeito. A gente vê que tem muitos equívocos que acontecem, né, sobre o tempo quaresmal, né? Às vezes coisas lá dos antigos que falavam, não pode sair na rua à noite porque é quaresma, né, tem que tomar cuidado. Como a igreja vê sobre tudo isso que vem desde lá de trás? Porque, na verdade, o tempo da quaresma traz uma meditação às tentações, né? As tentações que Jesus sofreu no deserto. Então, uma figura que surge nas leituras bíblicas, no contexto da igreja, é o demônio. Então, ele tenta Jesus, ele tenta fazer com que Jesus ceda às suas propostas. E o povo antigo, ouvindo essas leituras, o povo antigo vivendo essa dinâmica de uma forma mais intensa do que a gente, acabava falando assim, olha, não é um tempo bom, porque é o tempo que o diabo fica mais solto. E assim foram criando também algumas lendas, a lenda do lobisomem, a lenda de tantas outras coisas, mas assim, muito mais do que tudo isso, é saber que é um tempo muito bonito, um tempo muito santo, para que a gente coloque a vida nos trilhos e recomece. Então a gente poderia usar esse termo como um termo quaresmal, é o tempo do recomeço. É o tempo, vou usar um termo aqui de Santo Irineu de Lyon, é um tempo em que Deus
visita novamente a sua oficina. Se Deus criou o homem com as mãos, se Deus modelou o homem e soprou suas narinas para que ele vivesse, o tempo da quaresma, Deus volta à sua oficina para restaurar a sua criação, para cuidar de novo da sua criação. Usa muito também o termo, o tempo de conversão, né? Isso. O conversão é justamente voltar ao caminho correto, né? Converter. Então é um tempo de a gente colocar a vida nos trilhos, é um tempo de permitir que Deus restaure a sua obra criada. Ou seja, é um tempo de permitir que Deus toque o nosso coração, a nossa alma, e nos coloque de novo no seu plano salvífico, ou, em palavras simples, nos coloque de novo de acordo com a sua vontade. Certo. Nessa questão da conversão, né, voltando um pouco à quarta-feira de cinzas, quando é imposta a cinzas, é falado convertei-vos e crede no Evangelho. Isso, são duas frases que podem ser usadas. Essa, convertei-vos e crede no Evangelho, ou seja, muda o teu caminho e acredita em Deus, vamos usar assim um termo bem simples, e tu és pó, e ao pó hás de voltar. Pode ser usado isso também, ou seja, lembra que essa vida passa, pare de fazer só o que você quer e faça o que Deus preparou para você. Então, essas duas falas, essas duas orações, essas duas monições podem ser usadas. E cada uma com sentido, e ambas muito bonitas no sentido. Muito bem. E depois, então, desse tempo, nós nos preparamos para a Semana Santa, né? Que começa no Domingo de Ramos, né? Exato. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o significado do Domingo de Ramos. Certo. Então, o Domingo de Ramos é uma atualização, ou seja, é tornar atual, tornar presente aquela entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, quando ele foi aclamado como rei. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, essa aclamação Hosana nas alturas é uma aclamação real. Então, Jesus entra em Jerusalém como rei. E aqui, unindo esse rito à fé da igreja, à nossa fé, então a gente poderia dizer o seguinte: nós proclamamos Jesus como rei da nossa vida e o acolhemos na nossa vida e no nosso coração. Um problema que a gente tem que tomar muito cuidado é que às vezes as pessoas confundem, dizendo assim, mas do que adianta? Aquele povo que aclamou Jesus em Jerusalém como rei e disse Hosana nas alturas, na sexta-feira santa depois vai dizer crucifica-o. Cuidado, vamos pegar ali a fonte bíblica, lá vai dizer que não era o mesmo povo. Os que gritaram crucifica-o era um povo que tinha sido instigado pelos sumos sacerdotes e pelos fariseus. Vamos usar um termo bem simples, eles tinham sido subornados para que fizessem aquela motivação, aquele motim. Então, de alguma forma, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente acha quem aclamou como rei também crucificou. Não, se a gente pegar a fonte bíblica, não foi isso. A multidão que aclamou Jesus como rei estava presente em Jerusalém e viu uma outra multidão a pedir a sua crucificação. Então, a gente não pode associar uma coisa a outra. Mas o sentido do Domingo de Ramos é justamente esse. O rei que entra na sua casa, o rei que entra no seu lugar. E depois nós temos o Tríduo Pascal, né? Isso, o Tríduo Pascal, que é quinta, sexta e sábado. Quinta-feira Santa, a lembrança da última ceia, o lava-pés. A sexta-feira da Paixão, às 3 horas da tarde, geralmente a celebração da Paixão, ou seja, a morte do Senhor. E no sábado nós temos então a Vigília Pascal, a ressurreição, que se estende daí no domingo por mais 8 dias e depois por mais 50 de celebração. Então nós temos uma vasta extensão da Páscoa. Mas o Tríduo Pascal para lembrar o centro da nossa fé: paixão, morte e ressurreição. Perfeito. O pessoal, né, vê essa questão do jejum, principalmente, Sim. E às vezes acaba sempre retornando essa dúvida. Quando que termina a quaresma, de fato? Quando eu devo terminar o meu jejum? É no domingo? É no sábado? Então, vamos lá. Via de regra, quinta-feira santa é um dia solene. Então, nesse dia, a gente deve comemorar. Porém, a gente está assim, no já ainda não. Vamos usar esse termo. Já estamos festejando, mas ainda não, porque no dia seguinte a gente celebra a Paixão do Senhor. Então, uma orientação bem prática vamos estender tudo isso, vamos estender essa penitência até o Sábado Santo. Depois da celebração, então, assim, fez a penitência, fez o tempo da quaresma, vai na missa. Vai na missa da Páscoa. Depois da celebração, você então comemora a vitória de Cristo e rompe
com a penitência que você fez. É claro, rompe no sentido de que não é agora a hora de extravasar, Sim. mas você fala, agora vamos celebrar a ressurreição do Senhor e viver uma vida nova a partir de toda a experiência que nós fizemos ao longo da quaresma. Tem algumas pessoas também que dizem que o jejum no domingo, durante a quaresma, ele é facultativo. Ele realmente é Isso, facultativo? no domingo nos domingos, em geral, de todo o ano, não se faz jejum. Então é uma questão mesmo muito séria, porque é dia da ressurreição. Mesmo sendo quaresma, é dia da ressurreição. Então não se faz jejum de domingo. Como também não se faz jejum nas festas, ou melhor dizendo, nas solenidades que acontecem dentro da quaresma. Por exemplo, a São José, se eu não me engano, vai cair dentro da quaresma. Então, no dia de São José, solenidade, não se faz jejum. A outra é a festa da Anunciação, acho que é 25 de março, a Anunciação do Senhor, se eu não me engano. Então, nesse dia também não se faz, porque é dia solene. Agora, nos demais, aí sim, exceto os domingos. Perfeito. Ali na vigília do Sábado Santo, é uma preparação ali para Páscoa, é um pouco mais longa, né? Isso. As vigílias, né? Elas são sempre um pouco mais longas, porque elas foram feitas na liturgia para durar a noite toda. Entendi. Então, por isso chama vigília. Ela deveria, via de regra, começar à meia-noite e encerrar ao raiar do dia. Tanto que quando a gente canta o precônio pascal, né? Ali vai dizer que essa luz que hoje foi acesa, a luz do Círio Pascal, possa fulgurar a noite toda até o dia a clarear. Bonito. Então ela vai cantar isso. Então a vigília tem essa dinâmica de ser durante toda a madrugada. Porém, é claro, né? Pegando em consideração a realidade do nosso povo, a questão do tempo, o deslocamento, questão de segurança. Né? Hoje em dia a gente tem que pensar muito nisso, questão de segurança. Então a igreja ela não celebra tanto mais nesses horários, alguns lugares sim ainda, né? Mas celebra, via de regra, já ali por volta das 7, 8 horas da noite do sábado, com a liturgia completa, que são 8 leituras, evangelho, salmos, a bênção da água batismal, um rito que dura mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia, é um rito mais longo. E as pessoas precisam entender, não adianta ir e ter pressa e reclamar do rito, é importante isso. É uma vez no ano e é a principal festa cristã, é o centro da nossa fé. Vejam tudo que Jesus fez por nós. 3 horas e meia de culto, 3 horas e meia de celebração. É muito para ele? Né? Será que a gente está fazendo muito para Jesus? Ficar 3 horas e meia na igreja celebrando os seus mistérios? Eu acho que é muito pouco, isso sim. Foi um tempo de cruz, né? Exato. Então, assim, às vezes a gente vê as pessoas, mas é muito demorado. Aqui eu me recordo de um padre, né, que passou pela minha vida, ele dizia o seguinte: uma pessoa que não gosta de ficar 3 horas diante de Jesus não pode ir para o céu, porque lá vai passar a eternidade na frente dele. Exatamente. Então, eu não tenho paciência de ficar 3 horas celebrando a solene vigília pascal. Para mim é enfadonho demais. Então, como vai passar a eternidade no céu, que é uma eterna liturgia, né? Então, é melhor pensar. Tirando, né, a gente sabe todo esse caminho que tem durante a Semana Santa e tudo mais, também tem as celebrações que não é algo muito comum, mas também as celebrações dos ofícios, né? Sim. Tem alguns ofícios que são celebrados e a maioria deles são de raiz monástica. Então, os mosteiros celebravam, realizavam, e isso foi entrando na vida paroquial. E isso ainda não é tão comum. Nós vemos em um lugar ou outro a celebração do ofício das trevas e outros ofícios, mas não é tão comum, não está assim em todas as paróquias, mas vem da tradição monástica. Perfeito. Outra coisa também que a gente pode destacar, e isso é mais comum do que os ofícios, são as procissões penitenciais. Então, ao longo da quaresma, geralmente às sextas-feiras, 5h30 da manhã, tem as procissões penitenciais. E o nosso povo vai com força para esses momentos, né? Nosso povo participa, reza, celebra. Isso é muito bom, porque é um modo da gente também controlar a nossa vontade, até mesmo de estender um pouco mais o descanso, ficar um pouco mais na ociosidade. Então a gente vai aprendendo com essas práticas a ter um autodomínio cada vez melhor. Exato. Quando o senhor estava em Laranjal, o senhor fazia as procissões. Eu às vezes perdia o horário, aí eu acordava lá de casa, eu morava com a minha tia, eu escutava lá, pecador, agora até falei, nossa, perdi. E lá em Botucatu continua do mesmo jeito, comprei a caixinha de som, lá a gente
como se põe pra torar com aquele som, pecador, agora o pessoal sai na janela assim e fala, esse padre é doido, né? Muito bem. Olha, então depois, ao longo de toda essa preparação, Quaresma, Semana Santa, vem o centro da fé cristã, que é a Páscoa, a ressurreição. O significado dessa ressurreição e a importância dela também para a nossa vida, né? Muito bem. Então a Páscoa é a razão da fé cristã. Então, se as pessoas perguntassem assim, qual é a maior e mais importante festa do cristianismo? É a Páscoa. Por quê? Porque a gente poderia dizer o seguinte, o nascimento de Jesus foi importante? Obviamente que foi. A sua vida foi importante? Obviamente que foi. Os milagres que ele realizou foram importantes? Obviamente que foram. Suas palavras, ensinamentos foram importantes? Sim, claro, foram importantes. Mas, se ele não tivesse ressuscitado, nada disso teria validade. Porque o que valida, o que chancela, o que sela, justamente com a marca divina, que tudo que ele ensinou, fez, realizou, vem de Deus e é de Deus, foi a sua ressurreição. Porque somente Deus pode vencer a morte, e ele venceu. Então, São Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai ser muito claro ao dizer o seguinte, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, e nós seríamos os mais tolos de todos os homens. Então a ressurreição é o selo de Deus falando, de fato, sou eu mesmo, eu sou Deus, e o que eu ensinei é verdade. Porque além de Jesus, vamos lá, quem mais ressuscitou ao longo da história? Ninguém. Mas tem Lázaro na Bíblia. Calma. Tem a filha de Jairo, que foi lá procurar Jesus e ele ressuscitou. Calma. Eles foram revivificados. Lázaro voltou à vida e morreu. A filha de Jairo voltou à vida e morreu. Jesus volta à vida por força própria, porque é Deus e não morre mais. Está ressuscitado e essa é a nossa meta. Com Cristo, um dia, também ressuscitarmos para a vida eterna. Então, o que aconteceu com Cristo, nosso Senhor, é o que Deus sonha para nós. A verdadeira vida e a vida plena. Eu vou colocar aqui também a parte comercial, né? Eu vou perguntar porque eu não sei. A gente vê já em janeiro ovo de Páscoa em supermercados. O ovo de Páscoa ele tem algum sentido? Tem a ver com alguma coisa assim? Sim, tem um sentido. É claro que assim, o mercado ele é esperto. A gente tem que falar isso. E ainda bem que é esperto. Porque vamos lá, quantos empregos são gerados, quanta coisa é feita a partir disso tudo. Então, primeiro ponto, a gente tem que parar com essa ideia de ficar demonizando o comércio, o mercado. Não. Tá ali para vender, as pessoas aproveitaram esses momentos para gerar esse lucro e isso gera trabalho, isso gera alegria, contentamento. Claro, gente, os abusos, etc., isso tem em todos os setores e de todas as formas. Então não vamos entrar nesses adendos. Mas o ovo de Páscoa, além de ser gostoso, né, e caro, ele tem um significado. O ovo é sinal de vida. Então a associação é justamente essa. O ovo, que é sinal de vida, sempre foi um símbolo pascal, porque a Páscoa é a nova vida que vem, que brota, que é gerada em Cristo. Então o ovo tem esse significado. Agora eu só não sei porque que associaram o ovo ao coelho, porque o coelho não bota ovo. Eu ia perguntar isso. Mas aí o coelho é um outro símbolo também, porque o coelho ele é muito fértil. É um animal que nossa, se deixar, tem assim muitos filhos. Então é a questão da fertilidade, da fecundidade. A Páscoa é isso. A Páscoa é essa fecundidade de Deus que faz com que seus filhos nasçam para a vida nova. Então tem significados bonitos. Sim. E o comércio, ele é esperto. Ele vai usar desses símbolos do povo para poder também gerar o seu ganho. Isso não é ruim, desde que seja feito com equilíbrio, com justiça e visando todo o bem que isso é gerado. Né? Exato. A gente vê, muita gente às vezes fica até em dúvida, né, do que realmente deve fazer ali, principalmente na semana final ali da Páscoa, né, na última semana. Tem gente que não sabe o que é preceito, que não é preceito, que missa vai, que celebração vai. É tudo uma missa diferente, não é uma celebração. Né? Qual que é a diferença de todo esse tríodo pascal? Pascal, isso. Assim, a gente gostaria e quer que o povo católico celebre de modo completo. Então, vamos lá. Em qual missas eu devo ir durante a Semana Santa? Então, eu devo ir na missa do Domingo de Ramos, eu devo ir na missa da Quinta-feira Santa,
eu devo ir na celebração da Paixão da Sexta-feira Santa, eu devo ir na Vigília Pascal do Sábado Santo, e, se possível for, também devo ir em uma das missas do domingo, domingo de Páscoa, para que assim eu celebre de modo completo todo esse mistério. Porque a cada missa nós temos uma leitura, uma reflexão, um mistério a ser abordado. Mas no todo, esses, digamos, esses aspectos, quando unidos, eles falam de um único mistério, que é o mistério da nossa salvação. Então a gente orienta o povo, não falte de nenhuma missa. Agora é claro, eu devo ir no terço da Segunda-feira Santa à noite, eu devo ir na Via Sacra da Terça-feira Santa à noite, ou devo ir na celebração da Paixão da Sexta-feira à tarde? Celebração da Paixão. Entre terço e Via Sacra, não que não sejam importantes, mas são muito menos importantes do que a celebração da Paixão. Eu devo ir no teatro que vai ter à noite na Sexta-feira Santa, lá na paróquia, lá na praça. Eu devo ir na procissão do Senhor Morto, ou devo ir na celebração da Paixão? Na celebração da Paixão. Então, a procissão, o teatro, são, digamos, acessórios devocionais muito bons, que nos ajudam a rezar, mas eles não podem substituir o centro. Sim. E o centro é justamente esse: as missas do Domingo de Ramos, a missa da Quinta-feira Santa, a celebração da Paixão da Sexta-feira Santa, às 15h, geralmente, a Vigília Pascal do sábado e as missas pascais do domingo. O senhor comentou da Via Sacra, ou também Via Crucis, né, que é o caminho Sim. da cruz, tem as estações também, bem lembrado. Como é vivido, né, essas estações, propriamente na Quaresma? A Via Sacra, ela pode ser rezada ao longo de todo o ano. Entendi. De preferência às sextas-feiras. Tem gente que reza às terças, tem gente que reza às terças e sextas, então ela pode ser rezada durante todo o ano. É claro que às vezes, e quase sempre, a gente aconselha o seguinte: no tempo da Páscoa, não faz sentido a gente ficar meditando muito sobre a Via Crucis, ou a Via da Cruz. Então existe uma proposta de Via Lucis, a Via da Luz, para o tempo da Páscoa. Mas não há problema nenhum se durante a Páscoa, às sextas-feiras, alguém quiser rezar a Via Crucis, a Via Sacra, porque são mistérios que nos remetem e nos levam todos eles à ressurreição. Entendi. Então a Via Sacra ela pode ser rezada durante todo o ano, às sextas-feiras, às terças, né, como ato de piedade, e nos ajuda, a Via Sacra nos ajuda a mergulhar nessa entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por nós e pela nossa salvação. Qual que é a maneira correta de rezar, né, acompanhar a Via Sacra? Porque tem gente que termina, vai até o final dela, tem gente que termina, né, após ali a meditação da morte do Nosso Senhor, né? Qual que é o correto a se fazer? São 14 estações também, né? Exato. Aí entra uma grande briga teológica. Alguns vão falar o seguinte: não, a gente tem que terminar na ressurreição. Então vamos lá para o sacrário, geralmente a padrinha fica lá junto do sacrário, porque Jesus está vivo. De fato, a gente sabe que ele está vivo, que ele ressuscitou, mas a gente está vivendo o mistério da sua entrega, da sua paixão. Então outros preferem terminar com o sepultamento do Senhor, para deixar o momento pascal, o momento da ressurreição, para a hora certa, né, para o momento da Páscoa mesmo. Eu, particularmente, prefiro dessa forma. Eu gosto de rezar a Via Sacra até o sepultamento, em preparação do povo, de uma forma bem pedagógica, para celebrar a ressurreição. Tanto que a igreja é muito sábia nisso. Durante o tempo da Quaresma, não tem o glória. A gente omite o aleluia, as músicas se tornam mais sóbrias, a decoração some da igreja. Sim. Ou seja, se até nisso a igreja é inteligente e dá uma, digamos, enxugada nas coisas, por que não a Via Sacra? Por que a gente vai falar de ressurreição já nesse período? Vamos deixar para a hora certa. A gente celebra por 50 dias, sem parar, a ressurreição, né? Então acho que é importante a gente respeitar esses momentos da igreja, porque eles nos ajudam a rezar. Perfeito. A ausência de flores, desses cantos festivos, e também a cor roxa, né? Sim. Qual que é esse significado? Aliás, tem várias cores, né? Sim. Litúrgicas. A cor roxa, ela é sempre um sinal de introspecção. É uma cor silenciosa. Então, a gente olha o roxo, ele nos remete ao silêncio. Então, o roxo ele é usado na liturgia, essa cor justamente para levar o povo ao silêncio, à introspecção, a olhar para dentro, a pensar em si e a pensar também naquilo que precisa ser mudado para corresponder à vontade de Deus. Fato interessante, dentro do tempo da Quaresma, no quarto domingo, a igreja troca o roxo pelo rósea, que é uma mistura de roxo com branco, fica
um rósea, um rosa, vamos falar assim, para falar, olha, a gente está nesse período de silêncio e introspecção, nesse período de conversão, mas atenção, a festa, a ressurreição está chegando. Então já vamos nos preparar, vamos aquecer o nosso coração, vamos nos alegrar, porque a ressurreição está próxima. Então é bonita também essa pedagogia da igreja, que ela tem, no meio do tempo litúrgico da quaresma, uma espécie de respiro para falar, olha, está chegando, se preparem porque a ressurreição vem. E assim é a nossa vida. Entre trancos e barrancos, entre lutas, sucessos e dessucessos, a gente vai passando por isso. Tem momentos que a gente fala assim, nossa, agora eu estou conseguindo respirar, como deu uma melhorada. Depois, aquela pauleira de novo. E a nossa vida é assim. Então, olha que bonito. A liturgia, ela fala sobre o ritmo da vida humana. A nossa vida não é só penitência. Sim. A nossa vida tem momentos de refrigério e, além disso, momentos de muita alegria, momentos assim de muitas conquistas. Só que é essa dinâmica. Então é interessante isso. O rosto serve para nos lembrar tempo de silêncio, penitência e oração, mas um tempo que nos prepara a uma alegria maior. Perfeito. Nós, dentro da liturgia, temos 2 domingos que utilizam rosa, né? Isso, é o 4º domingo do tempo da quaresma e o 3º domingo do tempo do advento. Então, nesses 2, que são tempos penitenciais, a igreja usa o rósea para falar justamente isso, vai te preparando para celebrar a festa. Perfeito. E a gente vai iniciar agora, a partir de hoje, quarta-feira, já iniciando toda a preparação para esse período, né? E qual que é a mensagem que o senhor tem para quem vai começar, né? Hoje, espero que quem está assistindo já tenha ido para a missa, né? Recebido aí a imposição das cinzas e iniciando agora todo esse caminho até a gente chegar lá na Páscoa. Olha, a mensagem que eu deixo na verdade, não é nenhuma fala minha, mas uma fala que eu adoto para minha vida e que eu acho de uma validade muito grande, que é de uma beata chamada Chiara Lucci Badano. Chiara Lucci, como vocês sabem, né, e talvez alguns dos que estão acompanhando saibam também, Chiara Lucci, ela morreu aos 23 anos de idade, uma italiana belíssima, inteligente, universitária, de boa família, que nos anos 90 foi diagnosticada com uma doença muito grave e teve, assim, pouco tempo de vida depois desse diagnóstico. E o médico, quando chegou para ela e chegou para os pais, ele disse o seguinte, olha, você, Chiara, não tem muito tempo de vida, você está com uma doença severa. Chiara ficou um tempo a sós, pediu para que os pais saíssem, o médico saísse, e ela ali, por 25 minutos, rezou e chorou. E depois ela chamou o pai, a mãe e o médico e disse o seguinte, a vida é uma só, e eu tenho por obrigação vivê-la bem, e só vive bem a vida quem ama. Então o tempo da quaresma é para nos despertar para isso. A vida é uma só, e ela passa muito rápido. A gente não sabe quanto tempo mais teremos, mas que cada minuto nosso seja de uma validade eterna. Que cada minuto nosso possa tocar o eterno no sentido assim, de viver muito bem no amor a Deus, que é o que importa, viver muito bem no amor ao próximo, que é o que importa, porque o poder desse mundo, o dinheiro, o sucesso, a fama, os status que recebemos, os cargos que nos são dados, são todos ilusórios. Todos eles passam, acabam, e é muito pouco. Então, eu deixo essa mensagem. Aproveitem o tempo da quaresma para fazer com que a vida tenha um sentido verdadeiro. Fazer com que a vida seja vivida de fato de uma forma muito boa. E só vive bem a vida quem ama. É isso que fica. Perfeito. Que o tempo da quaresma nos leve a um verdadeiro amor a Deus, a um verdadeiro amor ao próximo e a servir a Deus e servir os irmãos com toda a nossa vida, a força, a nossa intensidade. Muito bom, padre. Bela reflexão, né, que a gente, como católicos também, né, a gente consiga praticar esse tempo quaresmal. O senhor está em Botucatu agora, né, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, há um ano já, né? Já deu 1 ano e quase 1 ano e um mês já. Eu cheguei lá no dia 25, eu cheguei lá no dia 19 de janeiro do ano passado, 2025, e agora, né, hoje é 18, então já está aí para 1 ano e um mês, né? 1 ano e um mês que eu cheguei em Botucatu. 1 ano e um mês da minha posse também como pároco lá em Botucatu. E como que está sendo lá os trabalhos? Olha, é uma realidade diferente, né? É uma realidade diferente. Confesso que, a princípio,
O Bruno me acompanhou lá. Acho Desde que, o início. você estava na primeira missa lá dia 19? Acho que não, né? Não, do Não dia tava, 19 era só não. nós. Então o Bruno me acompanhou lá no dia que eu cheguei. Foi um susto, né? Foi muito O grande. Bruno lembra, e assim, foi um susto porque eu cheguei para celebrar a missa, ninguém me esperava, Exato. porque eu cheguei de surpresa. Eu terminei aqui os trabalhos em Laranjal, naquele dia, com almoço, um almoço festivo. Falei, olha, eu tô indo para Botucatu, eu vou celebrar já hoje lá. Já levei o senhor de Kombi já. De Kombi? De Kombi. Porque ele ia deixar o carro, né? Então já levei de Não Kombi. tinha onde nem dormir lá na casa. Não tinha onde nem dormir. Né? Não tinha colchão. Quer dizer, colchão tinha. Colchão tinha. O que não tinha era cama, não tinha nem água para beber. O ventilador levei o meu, que não tinha também. Queria comprar um galão d'água na conveniência, porque nem água tinha para beber lá. Verdade. Né? Enfim, então foi esse desafio de chegar numa casa que não tinha nada, não tinha teto, né? Tinha água só. Aí comprou um galão d'água, lá tinha um colchão, a gente, né, jogou o colchão no chão, o Bruno levou o colchãozinho dele, que tá lá até hoje. O ventilador eu trouxe embora mês passado. Me queimou o meu. Exato. Em dezembro, né? Queimou o meu. E nisso cheguei de surpresa, porque ia ser a celebração da palavra, no domingo. O padre que estava lá já tinha deixado a paróquia, e ia ser uma celebração da palavra em pleno domingo. Nossa. E eu falei, não, peraí, se eu estou disponível, a paróquia já é minha. Embora eu não tenha tomado posse, ela já está sob minha responsabilidade. Eu vou celebrar. Eu não vou ficar ocioso. Peguei, subi para lá, cheguei daquele susto. A igreja estava assim, praticamente vazia. Escura. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, né? E hoje, né, depois de um ano e um mês, vamos pensar assim, não que quantidade de pessoas seja termômetro para que a gente pondere alguma coisa, mas já é alguma coisa. Né? Então hoje, depois de um ano e um mês, a missa do mesmo horário, a missa do domingo, 7 da noite, que estava basicamente vazia, na penumbra, hoje, além dos bancos, que a igreja lá é grande, além de todos os bancos cheios, nós tivemos que colocar mais 150 cadeiras na igreja para o povo sentar, e faz agora, acho que 2 semanas, que ficou gente de pé nas portas, não tinha onde pôr gente para sentar. Então fala assim, é sinal de que alguma coisa mudou. E assim, estou muito feliz lá e agradeço a Deus porque é uma experiência que tem me feito cada vez mais entender a minha missão. Sim. Eu lembro que nessa data, o senhor, Padre André iria celebrar a noite aqui, então não ia ficar desassistido. O senhor falou, não é justo que o meu povo não tenha missa também. Exato. Então, eu já estava nomeado para Botucatu e fiquei sabendo que essa celebração, não me lembro como que eu, digamos, tive acesso a essa informação, não me lembro, mas eu tive acesso à informação de que seria celebração. E ele disse exatamente isso, olha, o Padre André vai celebrar aqui, que ele era o vigário aqui da paróquia na época. Então não é justo que o meu povo em Botucatu fique sem missa. Exato. Embora eu não tenha tomado posse, já é o meu povo, já está sob os meus cuidados. Eu vou para lá. E fui. Né? É muito bacana ver toda essa vida que veio tomando, né, a igreja do bairro. Né, a juventude voltou em peso, começou a participar. Vila dos Lavradores, é isso? Isso, ali é Vila dos Lavradores, exato. Eu fui dia 23 de janeiro visitá-lo ali. Não era posse ainda, né? Não, a posse eu lembro como estava a casa um pouquinho. E agora a gente está lá empenhados na reforma, restauro da parte interna da igreja. Então, Aproveita e vendeu peixe. Ah. Como que é o nome do projeto? Amigos do Coração? Amigos do Coração. Então, de repente, se alguém quiser fazer parte dessa campanha Amigos do Coração, colaborar com a nossa paróquia no restauro das pinturas internas, de toda a parte interna da nossa igreja matriz, fica aqui o convite. Basta mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato, até mesmo pelo LPcast, e a gente vai fazendo com que as coisas se alinhem. Muito bem. E também as celebrações agora nesse tempo quaresmal na paróquia, né? Sim, as celebrações, até uma pessoa perguntou, padre, vai ter missa todo dia na matriz? Eu falei assim, já faz um ano que isso acontece. Quantas missas? Não, 19 Nossa, missas? por semana são 19 missas. Caramba. Na semana passada, que foi São Brás, né, e a festa da apresentação do Senhor, nós tivemos 21 missas. Caramba! Exato. E quem celebrou tudo? Eu. Enfim, mas é bem isso. Hoje nós temos, em média, né, 19 missas por semana, e muito bem participadas. Agora, nessa semana, nós tivemos, na semana que passou aí, nós tivemos qual foi mesmo a festa que a gente celebrou agora, nesses dias? Jesus amado, teve a... O Bruno não foi na missa. Eu fui, não lembro. Eu não lembro. Olha o TDAH batendo. Bateu. Peraí, não.
Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, semana passada. 11 de fevereiro. Dia 11. Pela saúde e tudo mais. Aí eu rezei 4 missas lá, na semana passada, de 11. E as 4 missas, 7 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. E lá não é. Tem um santuário Nossa Senhora de Lourdes lá, Sim. né, que é muito bem frequentado, aliás. Mas eu falei, deixa eu celebrar porque é uma devoção pessoal, né? Uma devoção minha. Uhum. Aí eu celebrei às 7 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. Todas as missas cheias, para não dizer lotadas. Uhum. Assim, nossa, bendito seja Deus, né? Uhum. Então é isso, eu vejo assim que o povo tem correspondido muito bem. Sim. Depois de 1 ano e 1 mês, eu falo assim, bendito seja Deus, porque eu, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, eu sou apenas um lápis na mão de Deus, quem escreve é Ele. E olha, eu sou um lápis sem ponta e um lápis muito limitado. Então, assim, é Deus quem faz tudo. Uhum. Né? Eu não tenho mérito algum nessas questões, a não ser colocar a minha pobreza a serviço do Senhor. E Ele faz o resto. O senhor já montou a programação de como vai ser todo esse período? O senhor vai fazer ofício, vai fazer procissão? Ah, já está Como que tudo vai ser? montado. Eu já estou com a agenda, que eu não trouxe aqui para divulgar também. Eu estou com a agenda paroquial montada até o dia 3 de janeiro de 2027. Caramba! Aí nós imprimimos 1000 unidades de agenda, deu um livretinho assim de 34 Nossa. páginas Perfeito. e já dei para todo o povo. Então, 1000 agendas foram assim, no instalar de dedo. E eu falei assim, uma por família, hein, gente? Acabou. Então, vou ter que Bom, fazer- então quem é de Botucatu, procura o Instagram. Qual que é o Instagram mesmo lá da paróquia? Ali é @sagradobtu. Tá passando na tela aí. Isso. Se não for isso, tá aí na Isso. tela. Mas também me adiciona lá, viu? Isso, sigam o Padre Átila, bateu 10 mil seguidores agora. 10.400 já. Caramba. Ou daqui a pouco a gente tá fazendo também um freela de marketing, divulgação. Isso. Aí, ó, pega a caneca. Olha lá. Lá no programa do Silvio Brito de novo. Exato. Senhorita Delícia, né? Muito bem. Quanto tempo de padre já? Ou, agora no dia 21 de abril, vou completar 9 anos de padre. 9. Exato. Tô ficando velho, até a barba começou a ficar branca. Minha já tá. Padre, muito obrigado pela Posso presença. fazer uma perguntinha antes? Pode. Qual que é a diferença, né? Ou tem alguma diferença nesse período quaresmal de preparação para um padre? Porque, querendo ou não, ele vai estar diretamente já está ligado ali, né, ao sagrado, já é a rotina da vida do padre. Mas para não deixar cair mesmo nessa rotina, qual que é a preparação que deve ser feita, né? O que orienta-se a ser feita? Exato. A gente procura fazer leituras espirituais mais voltadas a esse mistério do tempo quaresmal, silenciar um pouco mais, diminuir um pouco a intensidade da vida, digamos, civil, da vida de rua, e ficar um pouco mais recluso. Tem toda uma, digamos assim, uma preparação também silenciosa para que seja bem vivido. Mas, em termos gerais, a gente se une ao povo para que, junto com o povo, a gente se prepare para celebrar os mistérios. Então, os exercícios que são indicados ao povo são indicados também aos padres: oração, penitência e caridade. Perfeito. Muito bem. Vai ter missa 3 da manhã também lá ou não? 3 da manhã? Lá eu vou colocar a missa às 5h30 da manhã nas sextas-feiras. 3 da manhã eu acho que não. É melhor não. Não. Padre, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Mais uma LP vez. Informativo, mas agora pela primeira vez no LPcast. Perfeito. A presença de um padre muda, né, o ambiente, certeza. não só pra gente, mas para quem está assistindo também nesse período. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço e, como se diz, foi um desafio a gente conseguir conciliar os horários Nossa. para estar aqui, mas digo que valeu muito a pena. Então, muito obrigado. Pois é. E sucesso a vocês, que Muito continuem obrigado. aí crescendo nessa boa informação. Né? Isso é muito bom. Muito obrigado pelo carinho de sempre e pelo convite. A gente que agradece e deixa também sempre aberto aqui o canal para o senhor. Tá bom? Perfeito. E antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção. A gente vai para patrocinador agora, daqui a pouquinho uma bênção especial para nós, para todos os seguidores. Perfeito. Reforçando o agradecimento à senhorita Delícia por estar aqui com a gente no LPcast. Show de bola. Olha, se bateu a vontade de experimentar aquele lanche saboroso, vou indicar para vocês, tem uma Explosão. Esse é o meu Nossa. favorito, é maravilhoso, é muito bom. Então, aquela porção caprichada, hoje infelizmente não temos aqui por conta do horário da gravação, Exatamente. né? Mas vocês já sabem. É que hoje é onde pode encontrar. quarta-feira de Quarta-feira de cinzas, cinza, já, hoje é jejum. de fazer um jejumzinho, né? Então, melhor não abusar. Então, se deu aquela vontade, vai lá na rua Guilherme Marconi, número 108, aqui no centro de Laranjal Paulista, subindo a rua ali do Ginásio de Esportes. O atendimento é realizado de terça-feira ao domingo, das 18 horas até a meia-noite, mas sempre ele estende um pouquinho a mais,
para fazer o melhor atendimento possível. É isso aí. E para pedir pelo delivery, que atende Laranjal Paulista, Jumirim, Distrito de Maristela, é só mandar a mensagem no WhatsApp, que é o 15998533955. Com certeza, o lanche chega rapidinho, o seu pedido. Eles estão com 2 motoboys lá, outro dia a gente viu, tava trabalhando incessantemente os 2 motoboys. Chega rapidinho seu lanche bem quentinho no conforto do seu lar. Acompanhe aí também pelo Instagram, @SRTADelícia_. E fica aqui o nosso agradecimento para a Stephanie, todos os funcionários, colaboradores da Senhorita Delícia, por mais um episódio aqui em parceria, pela confiança no nosso trabalho aqui no LPcast. É isso aí. Passando esse tempinho, depois quando o senhor voltar para cá, a gente vai lá no Senhorita Delícia. Ah, né? perfeito, vai lá. Ali, fica o convite também. Bom, agradecer novamente a presença do Padre Átila. Sim. Mais um episódio, né, Bruno, com essa bênção. E agora, especial para todos os nossos seguidores, Padre. Muito que bem. Então vamos pedir que Deus nos dê a sua bênção, para que assim possamos iniciar bem esse tempo da Quaresma e viver não o nosso querer, mas viver o querer de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre as vossas famílias, que desça sobre todos aqueles que nos acompanham, trazendo de fato perseverança no querer e na vontade de Deus. A bênção do onipotente Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E sigam a gente nas redes sociais, aqui, canal do YouTube LP Informativo, mas o LPcast também está no Facebook, Instagram com cortes bacanas, Perfeito. TikTok, e Spotify e YouTube Music. Show É isso de aí. bola. Muita coisa boa vindo por aí. Até mais, gente. Até Valeu. quarta-feira que vem.